Olá, esse é o vídeo de geopolítica do E-Risk. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi e esse aqui é o analista de riscos Nelson Ricardo Fernandes. Tudo bem, Ricardo? Opa, tudo bem? Estamos fazendo um vídeo gravado neste domingo aqui por causa de problema aqui de agenda. Então vamos falar, esse vídeo não podemos trazer os comentários aqui dessa vez, mas no próximo domingo a gente queria pedir aí para vocês interagirem com a gente pelos comentários. O nosso tema dessa semana vai ser o cenário geopolítico, o tabuleiro geopolítico, como ele afeta o Brasil. Tivemos, principalmente nessa semana, os fatos do Trump novamente falando sobre a anexação da Groenlândia ou compra da Groenlândia. Tivemos mais desdobramentos sobre a captura do Nicolás Maduro. E mais na sexta-feira, uma assinatura prévia de um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A nossa ideia é debater aqui como que todas essas coisas se conectam no tabuleiro geopolítico e como que elas afetam o Brasil. Essa aqui é a sua live, no caso hoje gravada, um vídeo sobre geopolítica e gestão de risco aqui no E-Risk. Ricardo, vamos começar pelo final aqui do último, ou seja, final no termo dos últimos acontecimentos. Na sexta-feira, a União Europeia ou definiu um pré-acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Era aquele acordo que já estava aí patinando por 25 anos. Isso, em tese, vai abrir, com cotas, é claro, mas vai abrir o mercado europeu para empresas brasileiras, principalmente aí para o agronegócio, e vai abrir o mercado brasileiro para produtos europeus. Então, a gente vai ter aí uma linha mais premium de alimentos, fora a questão de maquinário, a questão de tecnologia que pode vir para o Mercosul. Eu queria debater contigo, isso me parece que é uma estratégia geopolítica da União Europeia, de por que agora, depois de 25 anos, eles vinham colocando entraves comerciais, entraves, principalmente barreiras relacionadas à preservação do meio ambiente, dizendo que o agronegócio do Brasil não se preocupava com a preservação do meio ambiente, e agora eles fazem esse pré-acordo, eles passam por cima de algumas nações, como principalmente a França, que era contrária a esse acordo comercial. Na tua opinião, você acha que eles estão procurando um fornecedor estável de, por exemplo, de insumos de alimentos? Eles estão procurando abrir novos mercados ou terem novos parceiros comerciais no momento em que a geopolítica está mostrando um isolamento maior dos Estados Unidos, uma briga aí, uma ascensão de China, uma tentativa de ascensão da Rússia. Por que, na tua opinião, isso aconteceu neste momento? Eu acho que tem uma série de fatores, né? Eu acho que o primeiro deles, ele está caindo a ficha que eles não têm a relevância que eles achavam que tinham, tanto no campo econômico quanto no geopolítico. Foi um choque de realidade aí com o Trump, né? E, por último, no campo militar, né? Esses três chegaram aí e foi um choque por tudo que aconteceu, e eles estão vendo o peso aí do Trump pressionar bastante a União Europeia e se distanciar, né? O Trump não vê a Europa com os mesmos valores do que tinha lá com os Estados Unidos do pós-guerra. Ele vê uma Europa meia islâmica, progressista,
com valores totalmente diferentes, e ele fala assim, pô, então, por que a gente vai gastar esforço nisso aí? Né? Você gastar protegendo uma ideologia que é similar à tua, beleza, mas se ela está divergindo, né? Está diferente da tua, você começa a questionar isso aí. Aí você vem os seguintes problemas. O maior parceiro comercial disparado da União Europeia é os Estados Unidos. Eles ganharam de presente, a União Europeia ganhou de presente 15% aí de tarifa e impactou direto, principalmente, a Alemanha, aí, o mercado de automóveis, né, uma série de coisas. Indústria farmacêutica, química, né, e por aí vai. Aí, segundo parceiro comercial, China, o superávit da China com a União Europeia está na casa, está próximo de 300 bi. E a União Europeia não vai reverter isso, né? E você tem um problema, né? Como é que você desconecta isso? A União Europeia ela conseguiu se tornar inviável para o investidor, né? Ela conseguiu se tornar inviável para o empreendedor. É igual ao Brasil, né? O Brasil, aos poucos, por taxa, por burocracia, por isso, por aquilo, ele vai se tornando inviável para o empreendedor. E nem de longe, né? O europeu aí que quase morre do coração para chegar a 36 horas semanais, na China são 6 dias, 12 horas por dia, são 72. Então, e provavelmente o chinês ele não tem um monte de benefício, não tem burnout, né? Não fica em depressão, não fica triste, não faz birra, né? Não tem problema de desconstrução masculina. Essas coisas fantásticas que a União Europeia aí espalha pelo mundo e pelo próprio continente europeu, e isso dá reflexo no dia a dia, né? Por mais que talvez o europeu seja mais qualificado, é uma distância muito grande a rotina de trabalho dele para o chinês. Então, é difícil tu conseguir ser competitivo num negócio desse, né? O asiático é um caso à parte, né? Em termos de disciplina e competitividade, é muito diferente do padrão ocidental, né? Então, esse é um outro problema. E aí ele precisa diversificar. O Mercosul, eu acho que eles negociaram bem. Não sei se o Brasil negociou bem, porque, vê bem, quando você pega as cotas que eles colocaram, são mínimas. É tipo 1,5% a carne bovina, alguma coisa dessa, 1,3% para frango e coisas dessa natureza. Então, por mais que o francês esperneie, pô, se você não consegue lidar com o continente inteiro, né, o mercado de um continente inteiro, você não consegue assimilar uma perda de 1,5% do mercado, isso que você está partindo do princípio, né, que você vai ter uma perda desse mercado. Eu achei muito mais interessante o acordo para eles do que para a gente. Eles vão colocar carro aqui a 0% de tarifa, vão colocar queijo, vão colocar uma série de coisas e não tem cota. E a gente tá sofrendo, né, uma série de cotas para lá. Mas esse movimento da União Europeia, né, que eles estão agora mais desesperados, pressionados entre os Estados Unidos e a China, ele não foi só no Mercosul, tá? Ele está fazendo a mesma coisa com a Índia, com o México, com a Indonésia, né? Porque ele está tentando diversificar, eles estão muito travados entre China e Estados Unidos. E aí tem aqueles delírios da União Europeia, né, que acha que o chinês vai se adaptar a ele
e vai poluir menos, se não fizer isso, não vai ter cota de importação, né? Aí tem aqueles delírios, né? Que o Catar tem que ser mais igualitário para exportar gás para lá, né? Os caras quase adotam a Sharia no dia a dia, e aí ele tem. Pô, e aí não funciona, né, cara? Não vai funcionar. A própria questão aqui da Amazônia já flexibilizaram algumas coisas, flexibilizaram o agrotóxico, uma série de coisas aí para conseguir fazer o acordo viável, né? Ninguém está interessado em virar o país de cabeça para baixo para ter as mesmas regras da União Europeia. Isso só na cabeça da Van der Rousseff lá e do Macron, né? Porque, fora isso, ninguém consegue entender isso aí. Acho que desde a metade dos anos 2010, eu acho que foi 2016 ou 18, se eu não me engano, foi ali nos anos 2010, a União Europeia ela abandonou a política, talvez ela fosse aí o último bloco que ainda adotava mais a política do livre mercado, não usava as barreiras alfandegárias como uma arma geopolítica, mas percebeu que não ia conseguir sobreviver num cenário global sem usar esse tipo de instrumento, né? Quando você falou, mas então é mais vantajoso para eles do que para o Brasil, será que eles estão usando isso como arma geopolítica? Talvez, para o ponto de vista dos governantes lá, faça sentido, mas uma coisa eu discordo ligeiramente contigo. Você fala, é mais vantajoso para eles do que para nós. Quem é o para nós? Para nós são os empresários brasileiros ou a grande parte da população? Porque para nós eu vejo como muito positivo a gente ter carros chegando, carros de melhor qualidade, com menor tarifa, a gente chegando, produtos premium vindo com maior qualidade e fazendo as empresas brasileiras tendo que correr atrás e se modernizar para poder exportar para um mercado internacional. Eu só vejo o consumidor brasileiro ganhando com o livre mercado, porque ele recebe produtos de maior qualidade e as empresas aqui têm que correr atrás, e quem não correr atrás vai ficar para trás e vai acabar quebrando, né? Então, você tem alguns segmentos que isso faz sentido, tem outros que não. Por exemplo, quando você pega e joga um carro europeu com tarifa zero dentro do Brasil, tu tem um problema das montadoras brasileiras. Mas é das montadoras brasileiras, não é do comprador de carro brasileiro. Né? Não, mas aí o que ocorre? Ó? Vamos lá. Tu tem aqui uma GM da vida, tá? Que se contrapõe à Fiat, né? Em termos de mercado. Aí você joga tarifa zero para as montadoras europeias. Tu criou artificialmente uma assimetria de mercado. Quando você cria essa assimetria de mercado, você tem que entender que a cadeia produtiva das peças que estão aqui, dessas montadoras que estão aqui, e que quando você bota na ponta do lápis a montadora e a cadeia produtiva, tu vê que é a indústria de maior impacto em termos de desdobramento de cadeia produtiva. As duas maiores é a indústria aérea, a aeronáutica, e a indústria de carros, né? Sendo que a de carros ainda é maior do que a aeronáutica. O que ocorre quando você faz isso é que nem a Fiat, ela podendo trazer de lá com tarifa zero, ela não vai ficar pagando esse monte de tarifa no Brasil, entendeu? Ela mesmo vai esvaziar o parque dela. Então, aí a gente pode ter um problema de pessoas ficando desempregadas, é isso que você está trazendo. Esse é um grande problema. Então, esse quebra-cabeça, ele não é tão simplório, porque você está causando assimetria de mercado. É a mesma coisa. Vamos supor que eu decida que eu tenho empresa X e ela vai deixar de ser meritocrática, vou falar, tadinho de tal segmento da população, eu vou abrir uma cota para X. Ok,
mas você criou uma assimetria no processo, percebe? Só que quando você cria essa simetria, vamos supor que eu abra uma cota para, sei lá, para negros, ok? Puta, aí o asiático reclama. Pô, mas não tem uma cota para mim. Mas não é uma cota, é justamente o livre mercado, né? As empresas que não se adaptarem vão acabar dançando, né? Você está tendo uma livre concorrência, na verdade. Você não está criando Não, uma. na realidade, não. Porque você não está zerando a alíquota interna. Esse que é o problema. Ah, tá. Entendeu? Esse que é o problema. Você não criou um livre mercado. Você criou uma situação artificial. Esse que é o problema. Entendeu? Qual vai ser o contrapeso? Por exemplo, O ideal seria, então, você abrir o mercado e você também reduzir as tarifas para as empresas brasileiras. Isso seria o ideal, né? Sim. Aí, beleza. Agora, o que não dá é eu te botar um monte de imposto, um monte de carga tributária, né? É como se o empresário brasileiro ou as empresas que estão aqui no Brasil tivesse um grilhão no pé, né, uma bola de aço ali amarrada no pé de ferro e falasse: olha, corre que agora o chinês vem aí, ou corre que agora a União Europeia vem aí. Pô, não funciona, né? Senão você, ok, para mim vou ficar feliz, vou comprar um carro mais barato, sem imposto, legal, mas eu tenho que entender que isso vai ter um efeito colateral. Vou te dar alguns exemplos de assimetria que a gente tem aqui no Brasil, né? O maravilhoso, essa maravilhosa quantidade de bolsa que a gente tem em tudo quanto é canto. Tu tem estado que ficou disfuncional no Brasil. Tu tem estado que ele não tem renda para pagar o que ele paga de bolsa. E você não tem mão de obra ativa produzindo que você não consegue. Vou te dar um exemplo. Boa parte das empreiteiras, mesmo no Sudeste, boa parte da mão de obra deles vinha Piauí, Maranhão e Alagoas. Hoje você tem dificuldade, porque você criou uma disfunção e o cara fala assim: pô, eu vou ralar, aqui eu não faço nada, ganho um bolsa aqui, alguma coisa, ganho menos, mas dá para viver. Então, essas coisas, elas não são livre mercado, entendeu? A gente acha que está criando livre mercado. Já a União Europeia ela fez o seguinte: olha, a gente vai dar uma cota X, a gente vai subsidiar o fazendeiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, entendeu? Talvez a solução não fosse zero de imposto, fosse 10% de imposto e equaliza o imposto das que já estão aqui no Brasil, diminuindo também, para você conseguir ter uma concorrência. Ou seja, a gente tem uma escolha difícil, que é ou uma modernização forçada, assim, as empresas têm que correr com esse grilhão que você falou amarrado na perna, ou então esse protecionismo decadente que já existe, porque o governo quer taxar, quer enfiar imposto, e para a coisa ficar viável, ele faz umas tarifas protecionistas para o modelo, e a gente continua sendo a mesma província que a gente sempre foi. E não é só tarifa. Por exemplo, quando você faz legislação protecionista, como a própria União Europeia fez, né? E para ninguém entrar, vou te dar um exemplo. O Brasil está próximo aí das 10 maiores economias do mundo. Quais os grandes bancos estrangeiros que tu vê no Brasil? Não tem, né? Só tem o Santander. Por quê? Não é questão de taxa, é questão de protecionismo, né, que os bancos brasileiros fizeram, Febraban, não sei o quê, que cria tanta dificuldade que o cara não consegue produzir lá. Vou te dar um outro exemplo: ninguém consegue produzir cerveja no Japão que não seja japonês. Eles criaram tanta legislação protecionista lá que fica inviável para a empresa tipo a Ambev, que é a maior do mundo, conseguir entrar. Então, essas disfuncionalidades que o cara vai criando, já era, entendeu? E às vezes é por uma canetada.
essas disfuncionalidades. Agora eu te pergunto, pensando nesse cenário global, a gente tem a União Europeia, que era o último, talvez fosse o último bastião do livre mercado, já deixou claro que não é mais. A China faz tarifa protecionista, os Estados Unidos, agora com o tarifaço do Trump, é o mais evidente. Você ainda vê alguma possibilidade da gente voltar a ter uma situação em que o legal era ter o livre mercado, ou seja, que o livre mercado, essa premissa liberal, ele volte a ter protagonismo em meio, ou seja, o mundo, você acha que o mundo ainda tem chance de se tornar menos protecionista? E aí a gente introduz outros elementos, com aquela história lá do mundo multipolar, mundo multilateral, com as potências, os Estados Unidos, a China, e aí potências menores como a Rússia e outras tentando exercer influência, cada um tentando criar a sua área de influência. Você vê algum futuro para o livre mercado? Eu acho que não, porque sabe o que acontece? Quando você forçou o livre mercado, foi uma situação de exceção que você conseguiu, o americano tinha o que a gente chamava de excepcionalismo americano. Ele tinha uma disparidade de poder tão grande, mas tão grande, que ele conseguia forçar isso aí. E você tinha uma corrente neoliberal nos Estados Unidos que queria isso, era corrente globalista e etc. Só que isso teve alguns problemas, porque, vê bem, quando você tem essas tendências, era uma tendência geopolítica, que puxa uma tendência política interna, né? Que elas se ligam entre si, que puxa uma tendência geoeconômica, que puxa uma tendência econômica, que vai puxando uma série de tendências. E por algum motivo, eles acreditaram que estava uma situação confortável, por exemplo, para os europeus, ficar os Estados Unidos, porque a agenda era similar. Beleza? Só que eles assumiram que o mundo todo ia achar aquilo maior legal. Mas o que aconteceu? Eles extrapolaram o que era só uma questão econômica. Eles começaram a entrar em costumes, em outras agendas, política interna dos países, cultura e etc. Então, não adianta, entendeu? Não adianta tu falar que Dubai não é um case de sucesso, é um case de sucesso. Agora, tu achar que ali vai mudar a cabeça do árabe, não vai, entendeu? Ele tem a cultura dele e tá tudo bem. Se você não encher o saco dele, ele não encher o teu, tá tudo bem. Agora, quando tu começa a encher o saco de lá, de cá, tu acaba ganhando um Boeing na Torre Gêmea, tu acaba ganhando um carro-bomba não sei aonde. Por quê? Porque você está passando, né? Você não adianta você pressionar, você querer mudar, porque são culturas diferentes. A dificuldade é você fazer coexistir, né? E a gente desaprendeu, né, do coexistir, porque está acabando esse excepcionalismo americano, que eu acho que o Trump enxergou foi o seguinte: olha, eu não tenho mais produção de nada, olha a guerra da Ucrânia, para tu ter guerra, tu tem que ter indústria, tu tem que ter parque industrial, tu tem que ter indústria bélica, tu tem que ter estoque de energia, você tem que ter estoque de gente, não é isso? Tem que ter estoque de comida. Então, quando ele olha e vê que tudo foi terceirizado para a China, o Parque Fabril, e que ele olha assim, nosso principal adversário no futuro vai ser a China, eu estarei em maus lençóis. Né? Então, essa mudança, ele vai ser o negócio mais gozado do mundo, né? Que os Estados Unidos, que passou a vida inteira brigando contra a Rússia, ele vai abraçar o que o Dugin está tá falando para fazer. Vamos botar em zona de influência. E muito bem-vindo à geopolítica, né? Então, tu volta ao normal da geopolítica. E a zona de influência, que pelo menos a Estratégia Nacional de Segurança, divulgada pelos Estados Unidos em dezembro,
diz que a atenção dos Estados Unidos se volta para o continente americano. Aí a gente tem uma captura do ditador Nicolás Maduro, mas a gente não tem um esforço americano, ou pelo menos a gente não tem sinais claros de que haverá um esforço americano para você fazer eleições, para você reintroduzir a oposição venezuelana no jogo democrático. O que a gente vê é os Estados Unidos tornando a Venezuela mais estável por meio da pressão militar para abrir o mercado dela, o mercado futuro aí de petróleo. Será que os Estados Unidos vão querer continuar exercendo essa hegemonia, mas numa área mais limitada na América? E aí a gente que está na América também não fica exatamente em bons lençóis, não. A gente tem Venezuela, a gente tem agora, eu acho que ele deve considerar a Groenlândia também a América, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Não é mais da Dinamarca, não é mais um território associado à Dinamarca, tem 57 mil, não são tantos população, mas ele diz que o Trump vai comprar ou conquistar. Então, não me parece que a gente esteja num cenário muito interessante nesse contexto, né? O Trump, né, quando ele falou American First, acho que ninguém levou a sério, e ele estava falando muito sério do American First. O problema do Trump que eu vejo é que ele é transacional. Por exemplo, tu pega o Lula, né? O Lula, ele tem uma ideologia e tem uma cleptomania, né? Mas tem a ideologia. E o que ocorre, não entrando no mérito da questão, eu acho que ele abraçou uma ideologia errada e que já não existe mais. Aí o cara faz uma confusão. Não, porque a China é comunista, ela tem essa ideologia. A China pensa de outra maneira totalmente diferente. Não, porque a Rússia... Não, a Rússia é conservadora, é outra coisa. O que eu acho é que a cabeça da esquerda da América Latina é mais ou menos a cabeça do cubano, que é uma ideologia que não existe. Mas o fato é, esses caras têm uma ideologia X. Pode ser até que tu concorde, não concorde, seja boa, seja ruim, mas eles têm. O Trump, ele é transacional. Preciso ganhar nessa transação. Ponto. E American First. E toca o pau. Então, vê bem, tu imagina para o europeu, né, mais sábio do que os ursos em geral, vão sofrer um processo de recolonização pelo Trump, que eles zombavam do Trump. Porque, a grosso modo, o que está acontecendo é isso. Ele está oferecendo, sei lá, $100 mil para cada lá da Groenlândia. Porra, se eu estou morando no Acre e ele me oferece $100 mil para virar o 52º ou terceiro estado americano, já passa a conta para ele na hora, entendeu? Então, ele quer oferecer $5 mil por mês para cada um dos 57 mil cidadãos. Esse é o plano. Puta, ele pode até levar Campos do Jordão aqui, a gente já vai negociando. Vai ser... Mas, ou seja, há um apetite dele aí para exercer influência e não necessariamente, como a gente viu o americano se comportando nas últimas décadas, de levar mais democracia, mas sim a levar estabilidade para que ele atinja os seus interesses. Talvez nem tivesse democracia antes, talvez ele tivesse até que tá querendo abrir mercado e agora ele já não está inventando desculpa. Será que é isso? Porque eu acho que essa ideia da democracia, ela nunca foi. O Irã é um exemplo vivo disso. Os Estados Unidos apoiou o Shah Reza Pahlavi lá durante tempo, nunca foi democracia. Um século lá com a Arábia Saudita, com não sei o que, nunca foi democracia. E acho que não tem que ser mesmo. Vou te dizer por quê. Porque democracia é um estilo de governo, né? É um tipo de governo. Ninguém é obrigado a escolher esse. Pô, se o cara está bem com o reinado e ele está feliz, beleza. Não tem problema nenhum. Eu fico triste que o que a gente vê no final é uma retração da democracia, do livre mercado, todos os valores liberais cada vez mais perdendo força nesse cenário geopolítico.
Então, mas aí eu acho que a pergunta não é essa, né? Onde está errando para estar perdendo força, para estar perdendo descredibilidade? Não é isso? Porque, vê bem, ó, tu tem lá a Rússia lá na cabeça dela, a OTAN está chegando para o lado dela, ela vai invadir. Isso é na cabeça dela. Aqui na narrativa ocidental, não, não é nada por causa da Rússia, não podia invadir. Aí o americano vai, invade Iraque, tira o fulano daqui. No final, o que você vê é aquilo que a geopolítica fala. Se você não tiver força, se você não tiver arma nuclear, se você. Porque, vê bem, cada um tem o vizinho que merece, né? Os países bálticos ganharam a Rússia de presente. A gente ganhou Los Hermanos embaixo e os Estados Unidos em cima, amigo. Não tem o que fazer, entendeu? Não acho que ninguém mereça esses vizinhos aí, coitados desses países, né, cara? Cara, mas o ensinamento sempre vai ser o mesmo. Tu vê, dá uma pena danada da Ucrânia, tu teve lá, eu também tive lá 2 vezes, morei lá, mas dá uma pena danada, mas é o seguinte, cara, eles tinham tecnologia de sobra, cara, para fazer artefato nuclear, eles podiam ter tido isso, eles podiam não ter aberto mão, uma série de coisas. E mesmo quando começou a guerra, ou antes da guerra, na negociação, não sei se eles foram iludidos ou persuadidos, qual seria o melhor termo, mas o fato é, ao longo da história, toda vez que uma nação confiou na outra para fazer a segurança dela, nunca deu bom resultado. Nunca deu. Isso é verdade. Porque a geopolítica não. Porque a geopolítica ela não mente, entendeu? Ela é a mesma coisa. E quando você vê o americano, tu pega o americano médio, qual o link que ele tem cultural com a Ucrânia? Qual a identificação? Qual o laço histórico? Qual a dependência econômica? Então é muito fácil o cara dar tchau. Diferente do polonês que teve uma história em comum com a Ucrânia, percebe? Então é muito diferente. Então pega lá o Portugal, né? Que está lá do outro lado, pô, ele deve até torcer pelo ucraniano, mas ele não tem ligação cultural com o ucraniano, entendeu? Então é muito difícil. Bom, é isso aí. Com isso, a gente encerra aqui o debate desse domingo, a live de geopolítica do E-Risk. Convido vocês a participarem todos os domingos, às 21 horas. A gente, infelizmente, esse vídeo aqui teve que ser gravado, mas no próximo domingo estaremos aí ao vivo. Ricardo, obrigado pelo raciocínio. Acho que foi uma live um pouco mais curta, porque não tinha os comentários, mas a gente conseguiu endereçar bem as questões. Eu acho que, pelo menos para mim, ficou mais claro esse cenário aí que se configurando cada vez mais claro e com novas informações dessa semana. E muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e um grande abraço aí para os nossos espectadores. Se você não deixou o like, puder dar essa força para a gente, agora é a hora e acompanhe a gente todos os domingos aqui às 21 horas. Muito obrigado e até a próxima semana.